Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, 21 horas, horário de Brasília. Temos o fechamento da semana, fechamento que será extremamente importante. Menos de 10, na verdade, menos de 7 horas no momento que eu gravo este vídeo. A gente tem o fechamento semanal e é sempre muito importante mesmo, pois a gente fecha um ciclo, um candle, uma vela semanal. E essa vela semanal tem tudo para fechar. Vou ajustar a vela aqui para você. Tem tudo para fechar ainda dentro de uma faixa bullish, não apenas no longo prazo, que é muito claro que a gente tem uma faixa de valorização e uma maior probabilidade de alta no longo prazo. Tendência de alta clara, mas também no curto prazo, curtíssimo prazo. Enquanto a gente se mantiver acima de 66 mil dólares, o mercado segue extremamente bullish em todos os tempos gráficos. E as altcoins? Será que a gente tem oportunidade? Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo com o Ethereum, que pode puxar as altcoins e dar aquele início na alt-season. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, eu peço a você, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. Amanhã a gente vai ter uma análise de muitos ativos. Hoje eu separei alguns ativos, porque a gente tem que ficar de olho no fechamento semanal. Então eu trouxe alguns ativos que estão em áreas extremamente interessantes, mas amanhã, depois do fechamento, depois da abertura das bolsas norte-americanas, amanhã, 10h30 da manhã, horário de Brasília, a gente vai ter muito mais informação e eu faço questão de analisar muitos ativos para que você possa identificar as melhores oportunidades. Então, comentários abertos para você deixar aqui embaixo o ativo que você quer que eu analise. Bom, vamos começar com o Bitcoin. 66.535. Começamos uma movimentação de alta. A gente obviamente não pode se empolgar com essa movimentação no dia de hoje, porque a gente tem uma menor liquidez. O que é essa liquidez? Dinheiro sendo movimentado no mercado. Tem menos capital no mercado. Quando que a gente tem mais capital? Durante dias úteis. E aí tudo bem, mas esta indicação de alta, 66.500, 66.600, 66, nos mantendo acima de 66 no fechamento semanal, a gente apaga todo e qualquer movimento de oh meu Deus, vai tudo cair que nós tivemos na sexta-feira. As duas últimas sextas-feiras foram tenebrosas, assustadoras para muitos, só que muita gente encara da forma correta como oportunidades. E é exatamente o que eu enxergo. O Bitcoin não tem alterações das nossas últimas análises. Perdendo 66 mil dólares, a gente tem o quê? A gente tem uma faixa entre 64.300 e 62.400, retrações de Fibonacci, como áreas de buy zone. Mas, Luan, este é um momento para quem está de olho em bons projetos para acumular? Eu enxergo que sim. Este é um ótimo momento para acumular. Porque se a gente começar a romper, e eu te mostro aqui no gráfico diário, se a gente começar a romper 68.500, 70 mil dólares, a gente vai buscar os 72 e rompendo os 72, você já sabe o que acontece. A maior probabilidade será a gente formar novos topos e acelerar até os 100 mil dólares. Então a gente tem esse potencial e ele está muito vivo. Então você tem resistências de curto prazo e se a gente perder por qualquer motivo, nesta semana que a gente começa os 66, a gente tem as áreas de retração de Fibonacci que são ótimos pontos de compra e mantém este padrão de ombro, cabeça a ombro, que é um padrão de movimentação justamente para buscar áreas superiores. Ombro, cabeça, ombro inverso. Luan, mas ombro, cabeça, ombro inverso não se forma em fundos? Sim, o ombro, cabeça, ombro, ele se forma
com uma maior probabilidade, a gente tem que levar ele em consideração quando ele é formado em uma tendência de baixa, não uma tendência de alta. Mas uma vez que a gente está num padrão de equilíbrio, isso aqui pode acabar acontecendo sim e ser totalmente válido. Uma vez que a gente estendeu esse equilíbrio, esse padrão acaba ficando sim totalmente plausível e pode ser considerado. Muita gente tem essa dúvida, então eu eu queria esclarecer para você. Mas, muito mais importante do que o Bitcoin é o movimento que a gente está vendo em ETH-BTC. Desde o movimento de aprovação dos... Vamos gaguejar. Do ETF Spot de Ethereum, a gente viu uma forte movimentação de alta no Ethereum ante o Bitcoin, correção, e agora a gente está vendo uma movimentação de alta. Isso está levando hoje, ontem e hoje, a uma dominância em queda. A dominância do Bitcoin está caindo. Por quê? Porque o Ethereum está demonstrando uma força acima do Bitcoin, principalmente nesses 2 últimos dias. E quando o Ethereum ganha espaço ante ao Bitcoin, o que acontece com as altcoins? A gente volta para o ciclo da alt season. O dinheiro vai para o Bitcoin, depois ele vai para o Ethereum, depois ele vai diretamente para ativos de market cap grande, médio e pequeno. Então o Ethereum é quem puxa a alt season, aquela movimentação em que as altcoins se valorizam mais. E a gente está vendo que nas últimas semanas o Ethereum tem ficado mais forte do que o Bitcoin. Isso não está atingindo as altcoins ainda, mas este é um padrão de cunha descendente, padrão que rompe para cima. Um rompimento para cima pode ser o gatilho para, obviamente, o Ethereum performar muito melhor do que o Bitcoin. A gente já está vendo isso. O Ethereum pode performar muito melhor que o Bitcoin. E o ciclo das altcoins tomarem um empurrão. Acaba de acordar. A partir do momento que este movimento acontecer de rompimento, que pode, obviamente, casar muito bem com todos os movimentos que eu mostrei ontem, rompimento de topo no Bitcoin, dominância começando a cair, Total 3 acelerando, isso aqui pode acontecer em conjunto, é o casamento perfeito para levar o movimento, para levar o market cap das altcoins a uma aceleração extremamente agressiva. Eu estou de olho tanto no Bitcoin, no curtíssimo prazo, macro, a gente segue totalmente saudável, seguimos saudáveis acima de 56.500. O Ethereum está mostrando um ímpeto interessante, vale a pena a gente ficar de olho. Com o rompimento que o Bitcoin tem tudo para fazer, a dominância pode começar a despencar e o Total 3 justamente fazer esse movimento. Então, sim, eu vejo um belo momento para acumulação, para quem quer comprar bons ativos, de fato quer aumentar a sua exposição. E a semana fechando hoje, 21 horas horário de Brasília, é sim muito importante, porque a gente já tem o primeiro movimento de, olha só, 66 mil se sustentou, 65 mil foi rejeitado. A gente deve visitar essas áreas novamente essa semana, mas fechamento semanal acima desse ponto é importante, muito importante. E eu vou trazer atualizações do fechamento hoje às 21 horas, aqui neste grupo geral, é um grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é um grupo totalmente gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais informação de qualidade para você lucrar de verdade. Participe, a gente vai trazer atualizações do fechamento do mercado hoje. E obviamente a gente sempre traz informação. Agora você quer contar com a minha carteira, com o trade, você quer ter acesso a tudo que eu faço, operações de compra, venda, rebalanceamento,
foco para o longo prazo, para o médio prazo, para o curto prazo, quer ter acesso a todas as estratégias, quer entender o porquê, por que eu compro, por que eu vendo, por que eu rebalanceio, você quer ter acesso a tudo que eu faço de forma totalmente transparente, além de contar com suporte 1 para 1 comigo, e é claro, contar com diversas aulas para te dar base. Seu lugar é no grupo Premium e grupo do Desafio, 2 grupos fechados, em que você tem acesso a isso tudo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e muito menos no plano vitalício. Como que eu faço para participar? Entra no grupo geral, link está na descrição do vídeo, vai na última mensagem no @oficial no FX, clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora vamos à análise de diversos ativos que você pediu no último vídeo. Não esqueça de pedir neste vídeo os ativos que você quer que eu analise amanhã. Bom, a gente tem BIM. BIM é um projeto de gaming, tá? do setor de gaming, que teve uma valorização descomunal e agora ele está num padrão de equilíbrio em acumulação, testando uma área de Golden Pocket. Eu já deixei separado para que você possa ver, a gente já analisou no passado e BIM é um projeto que muitos entendem que tem um potencial e vai puxar o mercado de gaming neste ciclo. Mas BIM teve uma correção lá de 0.044 e agora está em 0.020. É uma correção extremamente elevada. Mas a gente tem uma faixa de buy zone clara, que é o Golden Pocket. E a gente está no fundo do Golden Pocket. Bom, devo mergulhar de cabeça neste movimento agora? Embora este seja um ponto muito interessante do ponto de vista gráfico, eu aguardaria o fechamento dessa semana, a gente vai fechar em poucas horas, e a abertura da semana que vem. Se a gente tiver um movimento no diário que comece a rejeitar esta área, justamente esta área, que é uma área de suporte e resistência também, eu com certeza consideraria uma compra, se eu estivesse interessado no projeto. É muito importante que você entenda, eu não trago aqui indicações de compra ou venda, eu apenas apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas do ponto de vista gráfico. É muito importante que você faça a sua diligência. A gente não pode olhar apenas o gráfico, a gente tem que estudar o projeto. Então qualquer projeto que eu mostro aqui, você tem que estudar, entender o que ele faz, o que ele entrega, por que ele pode ser um bom projeto. E aí sim você vai avaliar a parte gráfica. Aqui eu trago alertas, então faça seu dever de casa e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas este ponto pode ser um bom ponto para quem está buscando um aumento de exposição em BIM. Por quê? Porque a gente tem todo o movimento de alta, correção, a gente está num padrão de equilíbrio e aqui é a faixa final do padrão de equilíbrio. Se perder, por isso que você deve aguardar, a gente pode sim buscar essas áreas inferiores aqui, o que acaba te levando a uma posição muito mais vantajosa. Mas para quem de fato está de olho em aumentar a exposição no projeto, já estudou, não tem dúvida que esta é uma área interessante para compras. Então avalie, porque tem pontos bem interessantes em BIM. Quando a gente fala em GMX, lembra de GMX? Que a gente falou que este era um ponto extremamente interessante do ponto de vista do risco-retorno para aumento de exposição. Agora a gente volta com o seguinte, a gente tem essa operação e você pode avaliar, e eu aguardaria o fechamento da semana também, por isso o fechamento da semana é tão importante. Aguardaria se o mercado vai ter algum movimento de baixa e para quem quiser correr o risco, tem justamente uma nova oportunidade, porque o ativo ele subiu em questão de muito pouco tempo, 2 semanas, 64%. Agora ele pode abrir uma nova oportunidade, deixa eu diminuir aqui, ele pode abrir uma nova oportunidade nesta faixa. Ah, o stop é maior. Sim, o stop é maior, mas o seu risco-retorno ainda assim fica de quase 7-1, que é um risco-retorno extremamente favorável. Então, GMX está chegando numa faixa de preço que pode ser interessante. E quem quer aumentar a sua exposição e gosta do projeto, e eu sei que muita gente gosta do projeto, pode avaliar este ponto.
A Gigs, pessoal, gosto muito do projeto, mas quem não comprou aqui, tá? Quem não comprou aqui, e aqui era o melhor ponto de compra e eu tenho a Gigs desses pontos aqui, tá? Do que? Round bottom, LTB rompida, rompimento de resistência, que é um padrão que muitos ativos estão hoje. Teve toda a porrada para cima, fundo do medo. Agora, com o fechamento dessa semana, eu tomaria cuidado. Por quê? Porque a gente não tá vendo retração. Você vê que o Ethereum tá retraindo, o Bitcoin tá retraindo, só que a GIX não tá retraindo. É um bom projeto? É um projeto potencial? Na minha humilde opinião, sim, é um projeto que tem espaço para crescer. Mas, talvez você tenha posicionamentos melhores. Então, aguardar, ó, braço cruzado, esperar o que vai acontecer. Porque se a gente abrir com movimentação de baixa, a gente começa a considerar este movimento maior aqui, ó, que é este movimento. E aí a gente pode buscar sim, que ponto? Eu vou te mostrar. Este ponto aqui, ó, esta faixa de preço, de 78,6. Em uma semana, beliscar aqui, área de 50 cents, a gente está falando de 20%, quase 20% do ponto atual. Ou seja, uma baita de uma oportunidade. Luan, eu não quero ficar esperando. Tudo bem, DCA. DCA. O que é o DCA? Dollar Costing Average. Você começa a escalonar compras. Separa o capital que você quer entrar. Eu quero entrar com 10 mil. Tudo bem. Separa em 10. E aí você compra em dias separados, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, ou toda quarta-feira. Você vai definir o seu período de compra e aí você vai comprando, seja em uma movimentação de baixa ou numa movimentação de alta. Lembrando, isso deve ser feito sempre depois de um estudo e uma convicção de que você está investindo num bom projeto. Combinado? Mas aqui também, terceiro projeto em que vale a pena esperar. Entenda que você não precisa pular de cabeça. O seu tempo está acabando? Tá. Tá sim. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado fizer isso aqui, acabou. Compras baratas no estado atual acabaram. Se você tiver a mesma visão de que a gente está numa tendência de alta, e eu não tenho nem que ficar colocando viés, tentando convencer. Tá básico aqui, fundo ascendente semanal. Enquanto isso aqui sustentar, a gente está em tendência de alta macro. Então, qualquer movimento é ainda uma tendência de alta e uma oportunidade. Quanto mais lateralizar, melhor é a oportunidade para quem quer acumular. Então, um projeto como este, se você entende que sim, é um projeto com potencial, aí você tem aí o seu plano. Pode ser um plano de DCA ou pode seguir o plano de eu tenho um perfil mais arriscado, eu tenho um perfil mais conservador. E aí vai variar muito, mas no geral a gente tem sim pontos interessantes, mas que nada impede que eles não melhorem. QNT, muita gente me fala deste projeto Quantum, é o Quantum, tá vendo? Quant, é o QNT. Falam que é muito bullish e tal, mas pessoal, vamos lá. Você pode até gostar do projeto, mas ele não está fazendo absolutamente nada e você tem que ter isso em mente. Tá aqui, ó. Eu vou até... Poderia traçar aqui, mas vou traçar daqui. Então a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, ele bateu, foi, voltou. Tá no suporte muito claro, é um suporte muito importante. Se a gente perder, a gente vai buscar. Em padrão de equilíbrio é fácil a gente traçar. A gente vai buscar... Provavelmente, se fechar a semana abaixo, a gente vai buscar esse ponto. Então tem que tomar cuidado. É um mega projeto, maravilha. Estudou o projeto? Lindo. Agora a gente vai fazer o quê? Você pode sim considerar uma compra, já que ele está tendo uma correção de absurdo. Nossa, 40% provavelmente. 45%. Só que ele está no suporte. Eu aguardaria. Mais um aguardar? Às vezes é assim mesmo. Eu aguardaria o quê? Um movimento de ímpeto. Para até romper, eu te mostro o quê? Para até romper, olha só. Se começar a romper isso aqui, ele não conseguiu romper. Já é um sinal maravilhoso de força. Vamos voltar aqui no 3 dias. No semanal, vamos ver se fica legal. Se ele fizer isso aqui, ó. Vou te mostrar. Se ele fizer isso daqui,
Maravilha, aí é uma movimentação e indicação de força, inclusive, ombro, cabeça, ombro, não vai ficar um ombro, cabeça, ombro, mas é um fundo ascendente acima de um suporte muito claro. Maravilha, aí você tem uma maior probabilidade. Neste tipo de caso, eu faço questão de ser conservador. Por quê? Porque aqui não está me mostrando muita coisa. A gente está em tendência de baixa, ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas, 3 meses de baixa. Ele está sustentando? Tá. Pode ser o melhor ponto de compra? Pode. Mas você vai pegar a faca caindo? Vai tentar pegar a faca caindo? Não precisa. Espera cair. Espera rejeitar e aí sim mostrar ímpeto de alta. ICP, outro ativo. Aí esse cara que está caindo ainda mais essa semana e muita gente está falando, ih, já era. Galera, olha o padrão que a gente tem. Cunha descendente no semanal eu mostrei esse cara recentemente e para mim tem um projeto muito bacana, mas eu não posso ir além disso para te falar, tá? Ele está numa cunha descendente, numa área de retração de 50, podendo chegar até 8,30. Mas essa aqui é uma área de suporte e resistência muito clara. E esta retração vem com um volume descendente, tá vendo aqui, ó? A gente teve picos de compra, olha o volume. O volume, mesmo que o volume desta semana seja alto, ainda assim é um volume descendente. Então a gente está vendo volume de venda descendente com uma retração, é um pullback, claro. A gente tem o quê? Ó, olha o RSI diário batendo em sobrevenda. RSI diário batendo em sobrevenda é formação de base de preço mensal. Vamos no mês. Olha o mensal formando base de preço. Mensal teve mega porrada para cima. Tá corrigindo. Maravilha. Formando base de preço. E ele tá beliscando aonde? Olha só. A área de suporte e resistência. A área de suporte e resistência. Onde tem 0,618. 8,30. Se chegar a 8,30, é uma mega oportunidade, no meu humilde ponto de vista, com base no gráfico. Então, a gente está vendo mais e mais oportunidade e as pessoas têm o quê? O medo. Desculpa. Não, desculpa, olha, eu analisando errado. Oh, meu Deus. Como é que eu vou fazer um vídeo mostrando informação errada? Vamos recapitular. Não podemos entregar informações erradas. 618, tá na faixa de 618. Tá na faixa de 618. Para mim, 618, 78.6 é a área de buy zone. Só que a gente tem suporte, 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 quer dizer, resistência, 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 que vai servir como suporte claro. Só isso a gente muda. Não deixa de ser uma ótima área de buy zone do ponto de vista gráfico. Não, eu quero avaliar risco e retorno. Posicionaria abaixo dessas faixas de preço aqui, 7,30. Mas o potencial de valorização é muito grande, porque num rompimento desse padrão, a gente não tem grandes resistências. A gente volta aqui a testar 20, e se romper 20, a gente vai para 40. A gente está em 9,30. Se a gente tiver esse ímpeto, a gente vai para 40. Então é uma porrada, meu. Celestia está testando um fundo muito crítico, fundo duplo em potencial. Aqui foi o fundo do medo, não perdeu. Olha só, estamos vendo uma retração. É tímida a retração? É. Qualquer movimento para essa área, com stop abaixo desses pontos, acaba sendo uma mega oportunidade. Porque o mercado pode sim engatar esse movimento de alta com o movimento do Bitcoin, com o movimento do Ethereum BTC e tudo mais. Para mim, super interessante. Certo? RVN para mim está super saudável, tá? Então não mudo a minha visão, super saudável, sustentando áreas de suporte claras que foram rompidas. Então aqui para mim é uma faixa bem interessante, principalmente para quem estudou o projeto e quer acumular, porque o primeiro alvo acaba sendo em 0,060, o que dá quase 200% de valorização. SNX, opa, SNX perdendo o suporte do medo, fez um fundo duplo e um pivô de baixa semanal, não bom. Agora a gente tem que deletar o round bottom, ele invalidou o round bottom,
Nem que a gente forçasse, tá? Deixa eu forçar aqui, vamos ver se forçando vai. Nem se forçar, gente. Nem se forçar, tá? Não. Não. Seria forçar demais a barra. Seguinte, o ativo está em queda livre, só que ele tem aqui, ó, um padrão de cunha, o que pode sustentar o movimento e até levar a rompimentos. A gente fica mais claro, 3 dias, 2 dias, diário. Olha só, a gente tem uma cunha claríssima aqui, ó. Tem uma cunha descendente muito clara, está sendo respeitada. Esse tipo de padrão leva a gente a perder fundos e tudo mais, mas é um padrão formado de perda de fundo sem continuidade. A gente vai ter um teste, esse é um padrão que rompe normalmente para cima. Então é o seguinte, embora tenha invalidado vários padrões, que seriam os padrões mais claros, a gente ainda pode considerar, e aí é que não está o pior cenário da vida, a gente ainda pode considerar áreas de suporte. Esta área de suporte, ela é importante. Esta área de suporte, esta área de suporte. Eu só vou puxar aqui para não ficar gravando vários níveis de suporte, mas a gente está neste momento em uma área de suporte ainda nem é mediana, mas a sustentação desta linha de tendência de baixa me leva sim a considerar que a maior probabilidade ainda é de subir. Seguinte, tô fora, quero entrar porque tem um risco retorno interessante, é isso aqui, ó. Isto aqui. Você não entra no rompimento, você entra quando ele tem o pullback. E aí você tem um risco retorno extremamente interessante. Aí é válido. Ada Cardano, a gente está numa faixa, olha só. Tá vendo? Cunha. Esse padrão aqui é uma cunha. Então, Ada Cardano provavelmente está no seu melhor ponto de compra, avaliando risco e retorno, que ele já esteve desde final do ano passado. Por quê? Porque a gente teve em outubro uma explosão, acelerou, começou a formar uma correção e aqui está muito claro um padrão de cunha descendente. Luan, preciso entrar agora? Obviamente que não. Se fizer isso aqui, a maior probabilidade é de continuidade de alta. Isso se você gostar do projeto de Ada Cardano. Algumas pessoas gostam. Maravilha. Teve uma bela de uma valorização. Tem padrão de continuidade? Tem. Tem o round bottom, teve o rompimento da LTB, essa resistência está se sustentando, cunha descendente rompe para cima, padrão de continuidade de alto, tem tudo para subir. Quer dizer que você precisa comprar agora? Não, só se você for um estudioso, um amante de Ada Cardano e, é claro, tiver um perfil mais de risco. Não, eu tenho perfil de conservador, eu gosto de Ada Cardano. Rompimento, teste, e aí sim você tem esse potencial de valorização com maior probabilidade. A AVE, idem, tá ótimo para mim. Para mim está ótimo, tá? Eu acho que tá acumulando, rejeitou hoje, então semana fecha em poucas horas, está rejeitando, eu acho que sim, tem potencial para valorização. A AVE é um dos projetos que está numa fase de acumulação bem interessante, tem tudo para subir. XVG, eu não gosto desse padrão porque ele vai, e aí ele corrige. Aí ele vai, e aí tem rejeições. Mas vamos lá. A gente tem uma resistência aqui, ó. Eu tenho que considerar essa faixa aqui. A gente rompeu, voltou abaixo, é horrível isso, mas a gente tem uma faixa aqui. Então, sustentando essa área, existe sim a maior probabilidade dele fazer isso aqui. Então, fica de olho neste suporte. Suporte em 0.043. Tem que sustentar no máximo 0.0040. Então, sustentando essa área aqui, ele tem sim ímpeto para continuar a subir. IO USDT. Pessoal, não tem o que fazer com esse cara. Por quê? É o seguinte, ele não tem, ele e... Vamos lá. IO.net ou IO.net e
a Etir não tem informação gráfica suficiente. São ótimos projetos? São. São projetos com potencial? São. São projetos que podem ter valorizações grandes que nem de render? Podem. É o melhor momento para comprar? Na minha humilde opinião, não. Por quê? Porque acabaram de ser listados em Binance, Bybit. A gente teve toda essa valorização. Então, o que eu gostaria de ver? Um ímpeto de alta, e aí uma correção para formar a base de preço, ou um movimento que acaba levando muitos ativos a uma correção. Aí a gente começa um padrão de acumulação e aí sim a gente tem oportunidade. Então é isso que eu estou procurando, tanto em IO.net quanto em Etir. Pedindo para analisar MPL. Olha só, muito cuidado com esse tipo de projeto. Isso aqui é claro, eu vou até puxar aqui, padrão de ombro, cabeça, ombro. Olha só, a gente vem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, tá? Vou até puxar aqui, a gente tem aqui. E se a gente perder isso aqui, acabou, é ombro, cabeça, ombro, e a gente vai buscar essa faixa de preço até mais baixo. Então, aqui, neste caso, com este perfil de rompimento, eu não entraria nem pensar. Eu não entraria. Tá? Então, você que me pediu esse ativo, Maple, eu não entraria. Eu esperaria uma invalidação desse ombro, cabeça, ombro. Como que invalida? É um movimento de alta. Então, pivô de alta aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Pivô de alta aqui, invalida. Aí maravilha. Aí é maravilha. É um fundo ascendente, obviamente mais alto. Aí é maravilha. Tá? Então, ele tem que invalidar. Se invalida, fica legal. Agora, não invalidando, a maior probabilidade é porrada para baixo. E M-Box? Acho que eu analisei M-Box, se eu não me engano aqui. A gente tem maior probabilidade, enquanto ele mantiver acima desta linha preta, abaixo, queda. Acima, alta. Recuperação pode acontecer e sim a gente pode ter valorizações. O ombro, cabeça, ombro aqui ainda existe. E o round bottom, se forçar a barra também. Então eu não quero forçar a barra no round bottom. Eu quero ver como é que ele vai fechar os próximos dias. Mas, enquanto ele mantiver essa faixa, ó, enquanto ele mantiver 0.026, tá saudável. Agora, começou a fechar abaixo, não vai ficar legal não. Tá? Então fica de olho nisso, fica atento. Mercado tem algumas horas para fechar o seu candle semanal, vamos ficar de olho. Mas, entenda, alguns ativos você deve esperar, outros você já deve considerar se posicionar. A gente tem muita oportunidade, aproveite. E se você quer ter acesso a tudo que eu faço e aquilo que eu estou comprando para, de fato, a gente ter movimentação explosiva, porque aqui é skin in the game, entra lá no grupo Prêmio Grupo do Desafio. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.